Eu sou Jeremias Pianton, vocês já me conhecem. Estou gravando uma série de vídeos para um canal, meu canal, Jeremias Histórias de Ibiraçu, né? E convido todos a se inscreverem no meu canal de vídeo. Este vai ser o meu 7º vídeo e neste vídeo eu vou falar da importância do ex-senador e ex-governador Gerson Camata, numa das eleições mais importantes da história de Ibiraçu, que foi a eleição de 1982. E a gente perdeu o senador Camata tragicamente no mês passado, em dezembro, assassinado em Vitória, e a gente vai falar sobre ele e sobre a importância dele na história política de Ibiraçu. Para começar a falar da eleição de 1982, a gente precisa fazer um histórico da política de Ibiraçu desde a abertura política de 1945, né? Desde quando cai o Estado Novo. A primeira eleição, digamos, nos moldes que nós temos hoje, no município, no Brasil inteiro praticamente, né? Foi em 1947. Então, em 1947, teve uma eleição municipal, foi eleito Dr. Antônio Barroso Gomes, Dr. Barroso, para prefeito de Ibiraçu. Ele foi eleito em outubro de 47 e tomou posse em dezembro de 47. E o partido dele, o PRP, passa a ter uma briga acirrada com o PSD, o antigo PSD. E esses dois partidos se revezam na prefeitura de Ibiraçu durante praticamente toda a década de 50, culminando com a eleição de Nilson Plazzi em 1962. Nilson Plazzi, que foi o maior político da cidade vizinha nossa de João Neiva, que na época pertencia a Ibiraçu. Então, o PRP e o PSD se litigavam, se digladiavam politicamente durante toda a década de 50. Né? E a gente teve ali, e essa história política, né, desse acirramento, dessa briga PRP-PSD, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas a gente pode dizer o seguinte, os prefeitos se alternaram entre PRP e PSD. O primeiro foi o Dr. Antônio Barroso, do PRP. Ele elegeu o seu correligionário Silvério Delcaro, foi eleito, né, logo em seguida, e depois, isso em 51, toma posse Silvério Delcaro, em 55 toma posse pelo PSD Hilário Favarato, em 59 toma posse, eleito pelo PRP, com apoio do PRP, Maurílio Batiste, e em 1962, é eleito Nilson Plazzi pelo PSD com apoio do coronel Hilário Favarato, né, que era um coronelzão do norte do município lá de Accioli. E aí, o que acontece? Vem o golpe militar e fecha novamente a democracia que a gente tinha conseguido na década de 40, depois de Getúlio. E pega em 1964, e pega no poder em Ibiraçu Nilson Plazzi. Como Nilson era um político bastante carismático em João Neiva, que tinha uma força muito grande em João Neiva, e João Neiva, na época, detinha o maior colégio eleitoral do município, Nilson logo entende que o poder está na mão dos militares, Nilson aceita o poder militar, entra no partido deles, em 66, e ele era um político carismático, muito querido em João Neiva e até em todo o município, muita gente de Ibiraçu também gostava muito dele, e aí ele domina a cena política no município, liderando o grupo dele. E esse grupo de Nilson, de 63, quando ele toma posse, até 1982, domina o cenário político de Ibiraçu, com uma predominância total de políticos de João Neiva se revezando na prefeitura. Tá bom? Muito bem. E existia com isso uma grande rivalidade entre Ibiraçu e João Neiva, uma rivalidade que se tornou histórica, né? As pessoas até nem podiam ir na cidade, o pessoal de Ibiraçu ia em João Neiva, era maltratado, o pessoal de João Neiva vinha em Ibiraçu, era maltratado, mas o domínio político era do grupo de Nilson Plazzi. Nilson sai da prefeitura, é eleito
é eleito deputado estadual por 2 vezes, em 66 e em 70, e elege os seus prefeitos, É eleito Zeco Sassinelli em 66, é eleito Antônio Vesco Possato em 70, é eleito Sebastião da Rosa Loureiro em 72, é eleito Zé Ivo Sicomande em 76. Lógico que existia lá no grupo de Nilson uma certa disputa interna. Por exemplo, a gente não pode dizer que Dr. Possato e Sebastião Loureiro eram aliados de Nilson Plases. Eles estavam no mesmo grupo político lá de João Neiva, mas eles eram adversários. O fato é o seguinte, Nilson começa a perder força em 74, quando ele não consegue se reeleger deputado estadual. E muito dessa derrota de Nilson se dá pela candidatura de Valério Loureiro a deputado estadual, concorrendo com ele no município. Valério não é eleito, mas em compensação tira muito voto de Nilson, que acaba não sendo eleito também. Fica de suplente e depois dessa eleição, Nilson nunca mais disputou a eleição até quando ele morreu. Muito bem. Então, durante esse período aí muito grande, nós podemos dizer que o único prefeito realmente de Ibiraçu, identificado com Ibiraçu, eleito, foi Dr. Barroso lá na década de 40, final da década de 40 e início de 50. De lá para cá, de lá até 1982, todos os prefeitos eram do norte do município, ou de João Neiva, ou de Accioli, ou de Barra do Triunfo. E de Cavalinho, que o Delcaro também foi eleito de Cavalinho. Muito bem. Então, Ibiraçu, e depois, com o acerramento dessa rivalidade Ibiraçu-João Neiva e com a liderança do grupo político de Nilson Plases, aliado ao governador do estado, aliado ao governo federal, a gente ficou sob o domínio total dos políticos de João Neiva, E Ibiraçu mesmo, a cidade, a sede, era aqui meio que relegado. Eu, há pouco tempo atrás, conversei com dona Wanda Plaza, a esposa e viúva de Nilson Plases, dona Wanda Plases, esposa de Nilson Plases, e ela me disse textualmente, me disse bem enfaticamente, olha, aqui em João Neiva, naquela época, se um prefeito fizesse alguma coisa, alguma obra, algum benefício para Ibiraçu, o pessoal daqui, o povo daqui achava ruim com aquele prefeito. Então, para vocês terem ideia de como é que nós, em Ibiraçu, fomos dominados politicamente, administrativamente. Praticamente a gente passou, digamos, sei lá, 15 anos com pouquíssimas obras de benfeitorias, com pouquíssimas obras de infraestrutura, e a gente era um polo econômico muito forte, mas éramos dominados por João Neiva, que era mais forte do que a gente. Muito bem. Então, estávamos dizendo do domínio político de João Neiva sobre Ibiraçu. Esse domínio é um domínio completo. Se faz o prefeito, se faz os vereadores, carreia-se todas as obras para João Neiva. Ibiraçu recebe muito pouco benefício, muito pouca assistência, os órgãos públicos estaduais e federais são todos instalados em João Neiva já tem a Vale do Rio Doce, enfim, e a João Neiva vai crescendo e Ibiraçu vai ficando estagnado. Mas todo poder, grande poder exercido, com o tempo ele passa a sofrer resistência. E isso não deixou de acontecer em Ibiraçu e no município de Ibiraçu. O grupo político de Nilson tinha o poder durante muito tempo, deteve o poder durante muito tempo, mas quando chegou ali por volta do começo da década de 70, começou-se a articular-se uma resistência a esse grupo, que até então praticamente não existia resistência. É fácil, por exemplo, entender isso sabendo que em 2 eleições, em 66 e em 72, houve candidatura única, sequer houve adversário. Quer dizer, em 66 foi eleito Zeco Sassinelli, em 72 Sebastião da Rosa Loureiro, apesar de Sebastião não ser exatamente um aliado, ele era quase como um adversário inimigo de Nilson, mas o grupo político de João Neiva lançou ele candidato a prefeito. Único,
né? Ele e Zeco Sassinelli. Muito bem, essa resistência começa a ser articulada e ela aparece mais significativamente numa eleição estadual de 1974, onde Valério Loureiro, que era o filho do prefeito Sebastião Loureiro, no MDB, que era o partido adversário da Arena, que era o partido de Nilson, né, se lança candidato a deputado estadual dentro do espaço político, dentro do reduto político de Nilson Plaza. Valério não foi eleito, Valério teve 4.000 votos, Nilson também não foi eleito, teve mais, teve em torno de 7.000 votos, mas não conseguiu a eleição, ficando na suplência. E aí começa a resistência a crescer contra o grupo político que dominava o município. E essa resistência, ela segue. E na eleição de 1976, para prefeito, o grupo político, em Ibiraçu, o MDB, junto com Valério, lança um candidato a prefeito de Ibiraçu, Emílio Lombardi. Emílio Lombardi é uma figura política importantíssima em Ibiraçu. Ele foi vereador naquela época lá de Dr. Barroso, do PRP, lembra que eu falei do PRP contra PSD. Então, Emílio Lombardi foi vereador por 14 anos e ele foi, durante um breve período, prefeito também interino. Então ele tinha uma tradição política, era um homem muito conhecido em Ibiraçu, era um homem muito querido, era um grande construtor, uma pessoa que tinha um potencial político grande, e ele foi lançado candidato a prefeito de Ibiraçu. E começou a assustar o grupo político de Nilson e o grupo político de João Neiva, que agora já nem era tanto mais de Nilson, mas era de João Neiva. Muito bem, essa candidatura de Emílio assustou esse grupo político de lá, não chegou a ganhar, né? Ele perdeu a eleição, mas começou a fazer uma frente, já deu um susto grande neles. E aí, nessa eleição de 76, surge em Ibiraçu uma grande liderança, que o Jalber Pinheton, o Jalber, que depois vem a ser prefeito 2 vezes de Ibiraçu, ele é o vereador mais votado nessa eleição, tem lá centenas de votos, acho que ele teve, eu não sei o número exato agora, mas eu acredito que tenha sido 900 votos ou 700 votos, mas ele foi o candidato historicamente mais votado a vereador, e ele começa a exercer uma grande liderança, uma forte liderança dentro da cidade de Ibiraçu, uma liderança política substancial. Ele era muito conhecido no município inteiro e ele passa a ser a grande liderança de Ibiraçu. E a gente já tinha, então, outro candidato a prefeito para resistir ao grupo político de João Neiva. Essa eleição deveria ser em 80, em 1980, mas ela foi adiada para 82 e foram prorrogados os mandatos dos prefeitos e vereadores eleitos em 1976. Deveria terminar o mandato no início de 81, mas eles só foram terminar o mandato no início de 83. E a eleição, que seria em 80, passou para o ano de 1982. Final da década de 70, final da década de 70, a gente precisa falar um pouco da política nacional. A ditadura militar instalada em 64 começava a fazer água, ou seja, eles começavam a abrir. Aí teve a lei de anistia em 79, repatriaram os exilados políticos, também em início de 80, no ano de 1980, acabaram com o bipartidarismo, quer dizer, tinham só 2 partidos, a Arena e MDB, aí eles abriram para se criar novos partidos e houve uma espécie de rearranjo, um pouco de rearranjo político, com essa abertura política de 1900 e do final dos anos 70, início dos anos 80. Muito bem. E nós, Ibiraçu, na resistência contra o poder de João Neiva, tínhamos um candidato forte, Jalber Pinheton. Muito bem. Aí entra o personagem que eu quero destacar hoje, que é o ex-senador, ex-governador Gerson Camata.
de origem italiana, né? Gerson Camata começa a vida dele como radialista lá em Vitória, nesses programas de ronda policial, de meio populista, meio sensacionalista, e ele ganha uma grande popularidade, eleito, acho que foi em 66 vereador de Vitória, depois em 70 deputado estadual, depois em 74 deputado federal, e em 78 novamente deputado federal. Ele era do partido da ditadura, ele era do partido da Arena, mas ele não era muito satisfeito, ele era meio dissidência, ele sempre fazia uns discursos atacando o governo federal e tal. E aí, quando vem a reforma partidária de 80, ele entra no PMDB, porque o MDB, que tinha antigamente era Arena e MDB, o MDB vira PMDB, porque a lei exigia que o partido começasse por P, né? O nome, a sigla partidária. E a Arena vira o que chama PDS. Né? Aí cria-se outros partidos, inclusive o PT, o PDT, o PTB, né? e outros partidos que foram criados nesse ano de 1980. Muito bem. E o Camata, então, sai da Arena, do grupo que apoiava a ditadura, e vai para o grupo de oposição, do PMDB. E ele, com um nome forte, muito popular, ele começa a ser ventilado para ser o candidato a governador, porque ia ter eleição em 82 para governador. A última eleição para governador tinha sido em 1962. No estado do Espírito Santo tinha sido eleito Chiquinho, né? Francisco Lacerda de Aguiar. Era a última eleição que teve direta, né? E a próxima seria 20 anos depois, em 82. E Camata ganha a convenção do PMDB e é lançado candidato a governador. E isso foi um bálsamo para nós, em Biraçu. Eu falo para nós porque eu também estava militando na política, fui candidato naquela eleição de 82, ganhei a eleição para vereador, então eu estava presente em todo esse debate, em toda essa disputa. E Camata, então, vem a ser o nosso candidato a governador. Era um candidato muito popular, com uma força popular muito grande, ia ter muito voto. A gente sabia que era muito forte. Pois é, a ditadura, os militares, eles resolvem criar um monte de partidos e fazer uma eleição geral em 82. Adiaram a eleição municipal de 80 para 82 fazer uma eleição geral. Na eleição de 82, iria se votar para senador, para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, para prefeito e para vereador. Seriam 6 votos, né? Uma eleição geral. E os mandatos de vereador e prefeito teriam 6 anos de duração. Começariam em 83 e terminariam no início de 89. Bom, e com medo de perder muito poder, o partido da ditadura, o PDS, o partido que apoiava os militares, no Congresso Nacional cria uma tal de vinculação partidária, que para o Brasil foi uma porcaria, mas para nós em Biraçu, na nossa disputa e na nossa resistência ao grupo político de João Neiva, foi um bálsamo. Né? Por quê? Porque você tinha que votar no candidato a senador, nos 6 votos seus, os 6 votos, senador, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador, não podia ser em partidos diferentes, tinha que ser todos no mesmo partido. Se você escolhesse um senador, um governador, você tinha que votar nos outros candidatos, tudo do mesmo partido. É o tal do voto vinculado. Como o nosso candidato era o Gerson Camata, um candidato a senador forte, um candidato a governador forte, né? Muito forte, então a gente ficava forte também, porque o eleitor não podia votar em candidatos de partidos diferentes. Né? O candidato a governador adversário mais forte, teve 4 candidatos a governador na eleição. Um era do PT, que estava começando, era Perli Cipriano. Um outro é um candidato que eu não lembro, mas é um candidato fraquinho, acho que era do PDT. E tinha o senador, o candidato Camata e o candidato Carlito von Schilg, que era parente do governador da época, Eurico Rezende, que era um governador biônico, nomeado pela ditadura, e era um médico também que tinha uma atuação muito interessante em Vitória, mas ele era meio fraco comparado a Camata, né? E que era um candidato forte. Então, a gente foi para a campanha de 82 com 3 candidatos a prefeito. O PMDB tinha 3 candidatos a prefeito. Jalbinho, Jalber,
Aladim Pimentel, um pastor lá de João Neiva, e um fazendeiro lá de Accioli chamado Jacobo Campos Trini. O partido do grupo de João Neiva, lá do norte do estado, e que era o partido da ditadura, tinha Juca Rui, Aloysio Morelato, que depois até veio a ser prefeito de João Neiva, e Valério Loureiro. Valério Loureiro, que antes tinha feito a resistência ao grupo político de João Neiva, agora estava do mesmo lado. Muito bem, a eleição se processa dessa forma, muitos comícios, e aí o Jauber tem uma grande sacada, uma grande inteligência na campanha, o grupo político do Jauber, o grupo político do PMDB. Por quê? Com a rivalidade Ibiraçu e João Neiva, os políticos de João Neiva não falavam abertamente, mas sempre se comentava que queriam tomar a sede do município de Ibiraçu e transferir para João Neiva. E o Jauber chega no palanque, eu lembro muito bem a primeira vez que ele falou isso, foi num comício lá na Praça do Triângulo, em João Neiva, a gente em cima de um caminhão, eu estava lá, e o Jauber diz o seguinte: se eu for eleito prefeito, nós vamos fazer a emancipação política de João Neiva. Quer dizer, não era mais o discurso de carregar a sede para lá, nem tomar a sede de Ibiraçu. Era o discurso de emancipar João Neiva e acabar de vez com a rivalidade que teve lá. Com a força de Camata, mais a popularidade grande do Jauber, que era um político muito popular no município, mais ainda o discurso que a gente tinha anti-ditadura, a ditadura militar instalada em Brasília, a gente conseguiu sensibilizar o eleitor, porque a ditadura estava desgastada, consequentemente o governo do estado também estava desgastado, o Camata era um candidato novo, um candidato forte, um candidato com um discurso afinado com o povo, contra a ditadura militar, enfim. A eleição foi tranquila, a gente conseguiu ganhar a eleição. E Ibiraçu um pouco mais apertado. No estado, Camata ganhou, naquela época não tinha segundo turno, era tudo decidido no primeiro, Camata teve mais de 60% dos votos, contra 40% do Carlito, menos de 40%, e um pouquinho dos outros dois candidatos, que quase que uma votação insignificante. Em Ibiraçu, o Jauber teve mais votos que todos os outros somados, inclusive os outros correligionários dele, porque na época admitia-se o voto de legenda, o voto de sublegenda. Então, o Jauber teve, posso estar enganado, mas foi por volta de 500 e tantos votos a mais do que eles lá de João Neiva, derrotando os candidatos de lá. Com isso, depois de praticamente 30 anos, Ibiraçu voltou a ter um prefeito ali da cidade, um prefeito ali, nascido ali, identificado ali com a cidade de Ibiraçu e com o povo de Ibiraçu. E aí a gente passa a ter uma administração voltada, tentando recuperar todo o tempo que a gente perdeu quando a gente era, digamos assim, deixado de lado pelos políticos de João Neiva. E aí o Jauber consegue também cumprir aquela promessa dele de emancipar Ibiraçu, João Neiva, E em 11 de maio de 1988, João Neiva é emancipada e passa a ser um município independente, um município novo. E com isso acabou essa rivalidade entre Ibiraçu e João Neiva. Então, eu considero que Camata, a candidatura do Camata a governador, foi de grande valia para que a gente de Ibiraçu conseguisse derrotar aquele grupo de João Neiva naquela eleição. Lógico, soma-se a isso também a força política do Jauber naquela eleição e sempre, o Jauber sempre foi um político muito forte em Ibiraçu e a gente conseguiu derrotar. Eu
Votei pela primeira vez naquele ano de 1982, eu tinha 21 anos, votei pela primeira vez e eu sempre falo aqui para os meus filhos que a primeira vez que eu votei em mim mesmo, eu tenho essa honra, né? Poucas pessoas vão poder falar isso. Eu não tinha muito traquejo para a política e abandonei a carreira política, fui derrotado na eleição seguinte por uma mixaria de votos, depois abandonei porque não é a minha área. Bom, então, entendemos a grande importância daquela eleição de 82, né? Entendemos também a grande importância de Gerson Camata naquela eleição de 82 para nós em Birassu, porque ele foi o carro-chefe da nossa campanha, né? Foi ele que, digamos, arrastou a campanha, ele e Jalber, né? Mas ele, se o nosso candidato a governador fosse mais fraco, a gente teria muita dificuldade naquela eleição, mais dificuldade, tivemos muitas dificuldades, mas teríamos muito mais dificuldade. E com isso a gente encerra esse vídeo e agradeço a todos, agradeço a audiência, agradeço a todos que têm paciência de me escutar e espero que tenha trazido informações históricas para a gente entender melhor a nossa sociedade. Muito obrigado.